meus amigos, estamos falando aqui sobre o hinduísmo. Trabalho com esse assunto, sou estudioso, procuro conhecer e aqui também não tem nenhuma pretensão de verdade e por isso seus comentários vão me ajudar também. Aqui não é alguém que tem a pretensão de saber, imagina uma religião tão antiga, com tanta riqueza, com tanto ensinamento, a gente falar que sabe alguma coisa disso. Não. O vídeo é uma tentativa de dialogar com você e da gente refletir algumas coisas, a partir do que estou lendo, a partir do que a gente sabe e tal. Toda religião, ou pelo menos a maioria delas, isso não se aplica, por exemplo, ao candomblé, cujo livro é a própria natureza. A grande maioria das religiões tem livros sagrados, escrituras sagradas. Nós temos, por exemplo, no hinduísmo, a primeira literatura sagrada que vem de 3.000 anos atrás ou mais, que são os Vedas. Vedas são ensinamentos e os hindus acreditam que foram ditados, os ensinamentos dos Vedas, pelos próprios deuses aos profetas da religião, aos sábios, homens inspirados da religião. Não tem como mostrar que se tivesse assim, como compilar isso num livro, seria uma coisa enorme, talvez uns 12, 13 livros por aí, mas os Vedas se dividem em 4 grupos. O Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharveda. Desses 4, o primeiro talvez seja o mais importante. São hinos litúrgicos e quer dizer conhecimento, busca de conhecimento. Temos também os Puranas, que são textos que falam dos deuses, narrativas sobre os deuses. A última parte dos Vedas nós chamamos de Upanishads, são os Upanishads, é a parte final dos hinos sagrados. Além dessa literatura sagrada, nós temos outros, aliás, uma vastíssima literatura. Esse aqui, por exemplo, que é o Mahabharata, que é um clássico. Os indianos costumam dizer que tudo que tem no mundo está no Mahabharata e o que não está no Mahabharata não está no mundo. Isso aqui é uma versão compilada e é bom dizer que essa literatura só chega no Ocidente tardiamente. Então, nós não conhecemos ainda muita coisa da literatura sagrada da Índia. Isso aqui conta, Bharata seria um antecessor comum, quase que uma espécie de Abraão no pensamento judeu-cristão. Assim como na Odisseia, que conta, na verdade, toda uma saga da Guerra de Troia, esse livro aqui também é uma grande narrativa, que fala da história de 2 famílias que entram em guerra por causa do trono, na cidade de Kurukshetra, que, na verdade, tem N interpretações, gastou 1000 anos para ser escrito, né? E foi escrito por uma pessoa só? Não. Atribui-se que um dos compiladores, organizadores, seja Vyasa, mas um livro que gastou tanto tempo para ser escrito, ele é cheio de interpolações. Alguém vai acrescentando naquele texto suas experiências. Então, esse aqui é o Mahabharata. Dentro desse livro, nós temos 18 capítulos que são considerados sagrados para a turma do Hare Krishna. Hare Krishna é uma religião de inspiração do hinduísmo que temos no Brasil, que é o Bhagavad Gita, que é o canto do Senhor. O Bhagavad Gita é esse livro aqui, né, que mostra o diálogo de Arjuna com Krishna a respeito de se ele deve ou não lutar. E Arjuna tem que lutar porque ele é um kshatriya, é um guerreiro, e a pessoa, para viver bem, para ter uma conduta ética exemplar, ele teria que viver de acordo com o seu dharma. Se o dharma dele é de guerreiro, então ele vai ter que lutar. Temos também esse outro clássico que é o Ramayana. O Ramayana conta a história do rei Rama,
que tem a sua esposa Sita raptada e com a ajuda do seu meio-irmão Lakshmana, ele vai lutar contra os demônios com a ajuda de Hanuman para buscar a sua esposa de volta na ilha de Lanka. Na verdade, parece uma história de amor, mas tem toda uma narrativa que explica a cultura e o surgimento de um povo e o povo indiano. Temos ainda códigos de lei, como esse aqui, a Lei de Manu, que é um manual de orientação, sobretudo para uma vida sóbria, fala de hábitos e costumes, mas é muito antigo, quase da época do Código de Hammurabi, vem antes praticamente do Decálogo judaico, que são as leis de orientação da vida. E temos também uma outra para o homem na fase de criar família, que é o Kama Sutra, que é uma outra literatura. Então nós temos diversas literaturas sobre o hinduísmo, conhecemos pouco, o Ocidente conhece pouco da literatura indiana, mas vale a pena a gente conhecer. E por que vale a pena? Porque, primeiro, você ter um olhar diferenciado, uma crítica da própria cultura e também conhecer algo novo da cultura do outro e entender como é que funciona a cabeça de um povo. Quais são as bases da formação da cultura desse povo? Você não conhece a cultura desse povo se não conhece um pouco dessas obras. Claro que quem vai à Índia tem impacto com a cultura, com a tradição, com as normas, com os hábitos, e é preciso entender o porquê que acontece daquela forma. A Constituição indiana, ela é recente, de 47, ela proíbe uma série de coisas, mas na verdade a cultura não mudou. Então, não é com a força da lei que você vai mudar certos hábitos milenares de uma cultura milenar e bastante diferente da cultura ocidental. E a gente estranha bastante. Fica aí para você refletir um pouco desse nosso vídeo sobre a literatura religiosa ou mesmo edificante da Índia. Um abraço para você.